O universo dos games vem evoluindo muito desde sempre. É um fato que os jogos mudaram bastante, a maneira de jogá-los também. Às vezes eu me pergunto se o William E. Higginbotham... O quê? William Higginbotham... Como? Se o William imaginava que mudaria o mundo com a sua criação batizada de Tennis for Two, ou para os mais íntimos, o primeiro jogo da história. O cara foi e é um herói pra muita gente, sem nem mesmo muitos se darem conta. Criado em um laboratório militar, porque as melhores criações vêm de guerras, no estado de Nova York, o Tennis for Two era basicamente duas barras verticais que serviam de raquetes e um ponto piscando no meio da tela, representando a bola. Vendo assim pode parecer algo chato pra alguns, mas na época aquilo foi muito mais do que inovador. Sabe aquele LOLzinho? Aquele Genshin Impact viciante. O Battle Royale, um FPS. Aquele seu RPG favorito, ou até mesmo os clássicos que são tão amados. Pois é, só foram possíveis por causa desse cara que decidiu criar uma nova forma de entretenimento. Avançando um pouco no tempo, nós temos também outra criação que mudaria o curso da história. Em abril de 1972, um cara chamado Ralph Baer tinha finalmente resolvido apresentar seu projeto onde trabalhou por 2 longos anos, o Magnavox Odyssey. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Também conhecido como o primeiro console da história, trouxe consigo o famoso Pong, que era um jogo das primeiras máquinas de fliperama do mundo. Voltando a falar desse apagador de quadros gigante, do Odyssey, essa caixinha de formato estranha era um console digital. No entanto, como todos os consoles até a 8ª geração, ele utilizava um circuito analógico de saída de vídeo, porque na época as televisões eram todas analógicas. Ele também vinha com um controle analógico, que se você jogasse por mais de meia hora, te dava calo. Devido a esses dois fatores, muitos colecionadores dessa relíquia erroneamente consideravam ele um console analógico, o que levou o Baer a esclarecer que o console realmente era digital. Sem mais treta, rapaziada, é digital. Avançando mais ainda no tempo, esse universo foi ficando cada vez melhor, com dezenas de novos consoles surgindo, como o tão querido e famoso Atari. Também tivemos o Bayo Astrocade e até uma continuação do carinha mencionado no início do vídeo, o Magnavox Odyssey 2. Enfim, a lista só vai crescendo até chegar na atualidade. Atualmente temos os gigantes mais conhecidos pela galera. Diferente de antigamente, poucas empresas restaram nesse ramo, porém as poucas que restaram são as que dominam o mercado atualmente. Nessa pátria tão querida e amada que transborda a desigualdade e corrupção, muitos ainda têm uma maneira de jogar os seus jogos favoritos. Obviamente que no Brasil, para você poder acompanhar as novas gerações, você precisa de, no mínimo, vender o seu rim. Mas de resto tá tranquilo. Ter um PC pode ser uma maravilha, mas se você quer jogar nele a coisa muda um pouco. Tem todo aquele negócio das configurações terem que atender os requisitos de certos jogos. E mesmo tendo uns que rodam em uma batata... jogo errado. E mesmo tendo uns que rodam numa batata, sempre há aqueles mais legais que muitos querem jogar. Comprar peças para fazer um upgrade no PC pode ser um pouco caro, e a não ser que você seja o Henry Cavill montando um PC, você vai procurar alternativas. E é nesses momentos que os consoles caem como uma luva. Você pode jogar no conforto do seu sofá, da sua cama ou da sua cadeira. Ele vai rodar os jogos que você tiver ou comprar para ele sem aquela preocupação de fazer upgrades ou coisa do tipo, e ainda são muito acessíveis. No Brasil é meio zoado de falar isso porque o jogo tá todo caro e os consoles pior ainda. Mas se você tiver um PS2, já conta. Esse pequeno, porém tão amado console foi um estouro total. Definitivamente dispensa apresentações e cada segundo olhando pra essa beldade é uma nostalgia diferente. O universo dos games é um bolo de maravilhas e é óbvio que todos querem uma fatia. Falando do antecessor do PS2, o PS1, que também foi um marco gigantesco pra indústria, ele não conta só com grandes sucessos como o Tekken 3, Silent Hill, Metal Gear Solid, Pineapples. ou Gran Turismo.
Não são apenas recordes de vendas, games incríveis e etc. Essa belezinha também vem acompanhado de dezenas de cópias. Cópias essas que traumatizaram uma geração inteira. E é sobre essas cópias fajutas que eu irei falar hoje. Começando com um clássico dos portáteis, o Nintendo DS foi outro grande sucesso da Nintendo que, além de ser pioneira em seus consoles, não deixava a desejar nos seus portáteis. Com o seu design bonitinho de abre e fecha, o Nintendo DS possuía duas telas, o que dava origem ao seu nome. Sendo a de baixo touchscreen, o que na época, além de ser novidade, foi muito inovador, essa belezinha também possuía um microfone embutido e até mesmo um suporte à conexão sem fio via Wi-Fi, permitindo uma interação entre jogadores em uma certa distância ou pelo Nintendo Wi-Fi Connection, que permitia multiplayer online com os jogadores de todo o mundo. Virando um pouco mais de 154,88 milhões, ele carrega consigo grandíssimos clássicos como o Chrono Trigger, Super Mario 64, e até mesmo Castlevania. Vendo todo o sucesso que esse portátil fez, muitas empresas também queriam uma parte dessa bolada, e aí começaram a surgir as pérolas da humanidade. O Neo Double Games foi uma das cópias mais descaradas do Nintendo DS, tendo um formato bem similar, para não dizer igual, tendo a mesma função de abre e fecha, a mesma pegada e até mesmo uma segunda tela. Mas não se deixe enganar, essa tela aí de baixo não era touch, ela nem era uma tela. Bom, tecnicamente era, mas enfim. Ok, isso ficou bem confuso. Essa paradinha aí era o próprio game. Sim, para trocar o jogo você precisava retirar a tela e substituir por outra. Os caras estavam presos no tempo ainda. Isso se dava ao fato da sua tela ser monocromática e para sua época de lançamento ele era super limitado. Sem conter muitos jogos e mesmo sendo uma opção mais barata na época, ele foi um fracasso total. O que não é novidade. Um portátil muito famoso e um dos melhores da sua época foi o PlayStation Portable, ou PSP para os mais íntimos. Desenvolvido pela Sony, ele foi anunciado na E3 de 2004 e lançado no ano seguinte. Mal tinha chegado e já estava competindo cara a cara com os portáteis da Nintendo na época. Mesmo ela sendo pioneira em tal assunto, a Sony resolveu arriscar mesmo assim e se deu muito bem. Assim como os PlayStations anteriores, o PSP possuía outras funções além de jogos, como leitor de áudio, vídeo e acesso à internet sem fio via rede Wi-Fi. Seus gráficos também eram semelhantes ao do PlayStation 2. Outra coisa que chamava muita atenção para o PSP era sua tela widescreen de 4.3 polegadas com alta luminosidade e definição, melhorando ainda mais a experiência. Muitos cobiçavam e cobiçam até hoje essa maravilha. O console portátil foi vendido até o ano de 2014, tendo vendido aproximadamente 80 milhões de unidades, e o acesso à PlayStation Store foi encerrado em 31 de março de 2016, porém foi sucedido pelo PlayStation Vita lançado em 17 de dezembro de 2011. Com o sucesso do PSP, muitas cópias um tanto quanto duvidosas começaram a surgir. Com a sua tela de 2.5 polegadas, slot de cartão de memória, leitor de MP3 e outras funções similares ao PSP, essa cópia aqui de barata não tinha nada, enganou muitos desavisados. Pois além de um formato quase idêntico do PSP, ele possuía TV e algumas outras funções, porém você não conseguia jogar nele. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, você não ouviu errado. Ele copiava absolutamente tudo do PSP, mas a empresa só esqueceu da principal função. Aplausos para essa maravilha das cópias. Continuando nessa linha de cópias horrorosas, nós temos o Popstation, prometendo 9.999 jogos, que na real eram só 26 e o resto era tudo repetido. Essa belíssima criação do mundo dos games era movida a duas pilhas. Existia em todas as cores que você imaginasse e destruiu a felicidade de muitas crianças que sonhavam em ganhar um PSP e recebiam essa desgraça.
Esse outro portátil de nome estranho prometia ser um bom concorrente se tivesse sido um pouco mais original, tendo uma tela de 5 polegadas, memória RAM de 512 MB, câmera traseira, Wi-Fi, saída HDMI e funcionando com o sistema operacional Android 2.2. Uma de suas características que chamava bastante atenção era a possibilidade de você poder jogar com um controle físico sem fio nele, inutilizando os pads. Ele usava o sistema Android, o que permitia com que você instalasse jogos do sistema, aplicativos e emuladores de sua preferência. Tudo podia ser facilmente acessado graças à tela touch do aparelho, mas convenhamos que para uma cópia o seu preço estava bem salgadinho, chegando a cerca de $150. Falando sobre o PlayStation 1, o sucesso dele dispensa apresentações, então vamos direto para as cópias. Como falar do PS1 e não falar do PlayStation? Como falar do PS1 e não falar do PlayStation, responsável por traumatizar uma geração inteira, o PlayStation tá mais por uma cópia do SNES do que do PlayStation. Mas a empresa, que não era burra, quis pegar uma carona no sucesso do original, então ela mesclou duas coisas em uma. Os jogos desse console podem ser jogos originais da Nintendo ou modificados, mas a maioria é compatível com os cartuchos do NES. Para enganar ainda mais gente, o PlayStation é vendido sob diferentes nomes, incluindo PS Kid, Game Player e Play Power. Há ainda várias outras variações do nome PlayStation, tais como a PlayStation 2, PlayStation 3 e Super PlayStation. À medida que foram chegando novos consoles e as gerações foram evoluindo, esse filho da foi copiando os mesmos em seus formatos, porém com sistemas muito inferiores para enganar ainda mais gente. Olha que palavrão, né? Enfim, cópias de consoles sempre existiram e há milhares delas. É tanto conteúdo que dá pra fazer um segundo vídeo só sobre isso. Se você gostou, não deixe de deixar seu like. É sério, quem esquece ganha um PlayStation 5 no Natal. Comenta alguma coisa aí também, seja alguma experiência sua com os consoles cópias ou algum outro tema que você gostaria de ver aqui. Compartilha com aquele seu amigo que já teve a infelicidade de ganhar um PlayStation no lugar de um Play 1. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima.